Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. E as coisas no Brasil, meu irmão, não param de acontecer, não param de mudar e pra pior. Estão literalmente fazendo o próprio povo de refém, aqueles que deveriam justamente cuidar do povo. Vocês sabem que faz muito tempo que a Petrobras está na mira do mercado financeiro internacional. Eles querem porque querem essa empresa. Os caras pegam o combustível que é nosso e vendem aos vizinhos por um preço bem mais barato. Quando questionados o porquê disso, eles dizem que é porque você está devendo. Existe um acordo internacional que o custo que é cobrado em cima de cada brasileiro pelo combustível não pode ser cobrado àqueles que compram fora do país, porque eles não estão devendo. Quem está devendo é você. Eu já fiz outro vídeo aqui explicando claramente isso, que cada brasileiro que nasce hoje já deve mais ou menos 40 mil reais. O preço que os bolivianos estão pagando pela gasolina na distribuidora aqui de Goiás está revoltando os donos de postos de combustíveis. A gasolina pura, sem a mistura com etanol, está saindo para o país vizinho por menos que a metade do preço. As carretas chamam a atenção pelos avisos escritos em espanhol. Alertam que a carga é inflamável. Os caminhões são da Bolívia. Juan veio buscar gasolina mais barata em Senador Canedo. Ele vai esperar 2 dias para carregar. 2 dias, se nós chegamos e carregamos. Domingo veio pelo mesmo motivo e pela segunda vez. É a sua primeira vez aqui? Não, 2 vezes. Os bolivianos estão vindo para Goiás porque o polo de distribuição de combustíveis do Centro-Oeste fica em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. A Bolívia importa o combustível da Petrobras. Os donos de postos brasileiros estão reclamando da diferença de preço. Na nota fiscal de compra feita pela empresa boliviana, o litro da gasolina saiu por R$ 1,59. Para os postos daqui, quando sai da distribuidora, o valor foi mais que o dobro, R$ 3,39. As notas foram obtidas pelo Sindicato dos Postos de Combustíveis de Goiás, que além do valor, diz que ainda há outra desvantagem. Essa gasolina, ela sai daqui pura. Se for para nós, né, adiciona 27% de álcool anidro, que fica mais barato ainda do que a gasolina pura. Os bolivianos têm vindo comprar combustível aqui no polo de distribuição em Goiás há mais ou menos 2 meses. A viagem de ida e volta dura em média 6 dias. E apesar dos custos com o transporte, para eles ainda é um bom negócio vir buscar gasolina aqui. Só até a fronteira são quase 1.300 quilômetros. Apesar do frete, o combustível chega mais barato na Bolívia, porque vai sem pagar impostos como ICMS e PIS/COFINS. Se a carga tributária fosse menor, né, você vê que a cortina abriu, né, nós poderíamos aqui 1,59, né, teremos combustível aqui de 2 e pouquinho. Mesmo assim, a maioria do povo brasileiro, pelo menos fizeram pesquisa recentemente, é contra a privatização da Petrobras. Então o que é que eles estão fazendo? Aquela pessoa que deveria cuidar, mais ou menos como eu sempre gosto de dar um exemplo aqui para vocês, imagine que você tivesse uma padaria, precisasse viajar e colocasse alguém da sua confiança para tomar conta dessa padaria. E o cara diz, beleza, vai lá, pode ir, eu tomo conta de tudo. E aí ele começa a fazer os pães bem mal feitos, diminui a qualidade do serviço, aumenta o preço e trata mal os clientes. Quando você chegar, a sua pequena padaria vai ter falido. Literalmente, é o que eles estão fazendo hoje em dia. Com as mais diversas e variadas desculpas, estão aumentando cada vez mais, que é o que você vai ver nessa matéria agora. Estão aumentando o preço dos combustíveis de novo. E aí vai chegar um ponto que as pessoas vão dizer, é melhor vender para fora. Pelo menos não vão vir mais com essa que a gente está devendo e tem que aumentar os preços. É aí que eles querem chegar, meus irmãos. Exatamente aí. Veja só a matéria, meus irmãos, que não por culpa minha, não porque eu tenha selecionado isso, eu falei pra vocês desses aumentos que estavam vindo. Eu fiz um vídeo chamado Aumento Estrondoso no Gás, Gasolina e Diesel. Esse vídeo ainda permanece no ar, agradeço inclusive a cada um de vocês que compartilharam e assistiram o vídeo, ele teve uma boa audiência, muito obrigado meus irmãos. E nele a gente fala desse aumento abusivo. E agora vem o Bolsonaro, família, com a cara mais lisa, né, possível, até porque, eu já disse pra vocês, não adianta culpá-lo por isso. A campanha de Bolsonaro, eu digo com todas as letras, a campanha de Bolsonaro só foi possível porque naquela viagem que ele fez para os Estados Unidos, onde se reuniu inclusive com os Rockefeller, ali foi passado para ele todas as condições que ele teria que aceitar e se submeter, inclusive colocando o Paulo Jegues à frente da economia onde ele iria privatizar tudo, e o Bolsonaro aceitou. E por isso é que ele mudou da água para o vinho.
E isso não foi depois de ser eleito, ele falou desde a campanha. Infelizmente, as pessoas não perceberam isso. Quando eu falei isso aqui, me chamaram de esquerdista, sendo que eu nunca na minha vida votei em ninguém da esquerda. Porque eu sei bem que a esquerda faz parte com o demônio. Os dois lados servem ao sistema, mas a esquerda ela tem pressa e serve também ao demônio. Inclusive isso está bem claro na bandeira do PT. Então eu como cristão não me vejo votando na esquerda de forma alguma, até porque todas as ideologias deles, e é todas mesmo, sem generalizar, vai totalmente contra a doutrina cristã. Então não tem como um cristão que entenda o que está acontecendo votar na esquerda. Mas nem por isso eu vou ser cego e permitir que o outro lado, que também serve ao sistema, faça o que quiser, sem criticar. E agora veja a matéria que está na CNN, que prova o que eu estou dizendo. Algo vai acontecer na Petrobras, diz Bolsonaro sobre preço dos combustíveis. Matéria muito recente, de 18 de fevereiro, e diz o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, criticou nesta quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, o reajuste dos combustíveis decidido pela Petrobras e afirmou que alguma coisa vai acontecer na estatal nos próximos dias. Tem que mudar alguma coisa. Vai acontecer, disse ele. Reajuste em que o presidente definiu como excessivo e fora da curva. Sem citá-lo nominalmente, Bolsonaro criticou o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, que é subordinado ao governo. É incrível isso aí, né, família? O cara é subordinado ao governo e faz exatamente o que quer. Por quê? Porque a ordem vem de fora, meus irmãos. Eles vão implementar o caos. Por mais que a pessoa seja leiga ou queira se cegar perante o que está acontecendo, eu já disse para vocês, quando sobe 1 centavo, que seja, nos combustíveis, isso vai ser repassado para todo o produto que você usa. Não interessa nem que você vá morar numa cabana isolada no meio da selva. Não adianta, meus irmãos, não adianta. Vai ser repassado para você de uma forma ou de outra. Seja um remédio que você comprar, seja uma sandália que você colocar no pé, um pedaço de tecido que você mesmo faça a sua roupa, vai ser repassado para todo o produto. E ainda que você viva como um índio lá, eles vão achar uma maneira também de te taxar. Não existe isso. Então as pessoas, ao invés de querer fugir do problema, arrumar soluções impossíveis, é muito melhor encarar esse problema de frente. É o que a gente tem feito aqui. Não adianta varrer para debaixo do tapete, porque esse tapete uma hora ou outra vai espirrar tudo de volta na tua cara. É alguém quando pisar, é alguém quando passar e puxar um pouco, vai aparecer essa sujeira que está debaixo dele. E é o que está acontecendo aqui nesse momento. Você vê a própria matéria da mídia explicando aqui que o Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras, ele é um subordinado ao governo Bolsonaro. Então se o governo Bolsonaro disser agora, não, eu não quero esse aumento, como ele disse aqui, está muito acima, você tem que baixar o preço. Ele teria que baixar o preço, mas o que é que o governo faz aí? O governo faz o papel de advogado do diabo. Na Câmara, para ser populista, fala uma coisa, mas permite que isso aconteça. Por quê? Porque esse foi o acordo firmado para que sua campanha realmente pudesse existir. Você vê que nessas eleições para prefeito e governador agora, o cara que é totalmente fora do sistema, como o Cabo Daciolo mesmo, ele não conseguiu nenhum partido que o aceitasse para disputar uma candidatura. Sendo que o cara, né, venceu até o Guilherme Boulos na última eleição. Venceu a Marina Silva. Guilherme Boulos, que agora há pouco foi apontado como uma revelação na política brasileira por uma revista internacional. Então veja como o esquema é internacional. Então se o Guilherme Boulos é uma revelação da política, o Cabo Daciolo é o quê que venceu ele? Com bem menos apoio, com bem menos dinheiro. Só não vê quem não quer. O dedo dos donos do mundo aí por trás de tudo isso que acontece. Então, continuando a matéria, o presidente da Petrobras disse que não tem nada a ver com a questão dos caminhoneiros. Foi o que ele falou. Isso vai ter uma consequência, obviamente. Não tenho nada a ver com isso, afirmou o presidente da República, em transmissão ao vivo nas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que se reuniu nesta quinta com a equipe econômica e que ficou decidido que a partir de 1º de março, os impostos federais sobre os combustíveis estão zerados por 2 meses. Por que 2 meses? Porque nesses 2 meses vamos buscar uma maneira definitiva para zerar esse imposto do diesel, disse Bolsonaro. Então aqui, meu irmão, veja que coisa contraditória. O cara tem o poder para fazer esses preços baixar de vez, mas aí prefere até poupar o próprio governo de apurar um imposto. Então como é que é isso? Quem é que está lucrando realmente com esses aumentos? Isso é ordem que vem de fora, meus irmãos. É ordem que vem de fora. A pessoa que chega num vídeo desse agora diz, mas quem é esse cara que está falando? Irmãos, você não precisa nem me conhecer. Procure saber como Enéas chamava essa ordem que vem de fora. Enéas batizou eles bem antes de se falar em Deep State, que é o estado da sombra, governado pelo governo das sombras. Enéas chamava de governo alienígena. Diziam que os nossos governantes atendiam a ordens e aos interesses de um governo alienígena. O senhor Jânio Quadros renunciou. Eu não pretendo renunciar. De jeito nenhum. A não ser que eu não cumpra aquilo que prometi. Aí é diferente. Aí é uma questão de foro íntimo. Mas ele não. Nunca. As forças terríveis não vão tirar o seu. As forças não são tão ocultas, elas são claras.
As forças são o capital internacional, alienígena, e aqueles vilões, aqueles inimigos da pátria, que deles são aqui dentro representantes. Essas são as forças ocultas. Não há dúvida quanto a isso, não estão tão ocultas. Estão em todos os lugares. A gente vê a empresa nacional por trás há apenas um testa de ferro ali, por trás há um capital alienígena. Mas bem claro. Então, essa segunda etapa, eu não vou renunciar. O que esses senhores fizeram foi se apropriar de maneira indébita de tudo que aqui estava, que era riqueza nossa. Isso é que ocorreu. E eu tenho uma análise longa. Tudo que ocorreu foi como se aves de rapina tivessem tomado o nosso patrimônio, e há N exemplos disso. Então, é impossível continuar. O fulcro da questão é esse. Ou se enfrenta o problema, ou esse problema é apresentado de frente, ou não há solução. Seremos a Argentina, não tenha dúvida. Era assim que Enéas falava, mas ele não estava falando, como a mídia fez parecer, de alienígenas mesmo, que descem disco voador, que moram em outro planeta. Ele não estava falando desse tipo de alienígena. Ele estava falando de uma coisa como o chamado carro alienado. Você já ouviu aquele carro que a pessoa não pagou ao banco, que você não pode ser o dono dele de verdade, porque ele já tem um dono, é o banco, não foi pago. Então, se você pega esse veículo, você será um dono ilegítimo. É a mesma coisa. Esses caras não foram eleitos por ninguém, nem sequer são da nossa nação, mas fazem as leis e dão as ordens aqui dentro, porque mandam naqueles que são os governantes. Nas questões que são de interesse internacionais e que de fato podem fazer o Brasil, um país como o Brasil, que deveria ser a nova potência mundial, ficar nesse estado de miséria infinita, é justamente porque esse governo alienígena, esse Deep State, assim nos quer, numa posição de fazenda e nada mais. Ele vê cada brasileiro aqui não como dono legítimo dessa terra, mas como um simples empregado que deve suar, que deve trabalhar para assim conseguir carregá-los nas costas. É isso que acontece. Voltando à matéria, ele voltou a defender a proposta apresentada pelo governo para padronizar a cobrança de ICMS, Imposto Estadual sobre Mercadorias e Serviços sobre o Combustível. Demos entrada na semana passada no projeto de lei complementar sobre ICMS dos combustíveis. A proposta nossa é que o CONFAS decida o valor do ICMS em cada tipo de combustível. Não é interferência nossa, afirmou ele. Acho até que o CONFAS pode dar um valor máximo e cada estado vai ter aquele máximo ali. É inacreditável. Quanto mais pobre o estado, mais alto é o ICMS, prosseguiu o presidente. E é exatamente isso. Encerra-se aqui a matéria, até porque para falar muito dessas coisas não interessa pra mídia, embora interessa muito pra você, meu irmão, porque isso aqui pode ser a diferença de você comprar um pão a mais, um pedacinho de carne a mais pra colocar na tua mesa. Só que você acha que eles estão interessados com isso? É lógico que não. Esses caras estão comendo caviar. Pra essa galera aí, quanto pior for a nossa situação, melhor. A matéria da mídia que a gente acabou de ver, ela só comprova o que eu venho dizendo há muito tempo. Quanto mais se privatiza, quanto mais a gente abre mão do nosso patrimônio, mais eles vão nos taxar. Você ouviu agora o finalzinho. O próprio presidente disse que quanto mais pobre é o estado, mais ICMS sobre a gasolina, sobre o combustível, é cobrado mais alto. Ou seja, quanto menos recurso, quanto mais pobreza houver na região, mais imposto será cobrado em qualquer área onde for possível cobrar. Tem aquele cara ali que tem o seu carrinho, tem aquele cara ali que tem sua casa própria, esse vai pagar mais imposto. Mesmo aquele que nem tem casa própria, mora de aluguel ou até de favor, também irá pagar. De uma forma ou de outra, os impostos vão chegar até ele e ele será cobrado. De onde eles puderem tirar, eles vão tirar. Então o povo só vai perceber o quão mal faz essas privatizações, quão mal faz abrir mão do nosso patrimônio quando esses preços forem repassados em cada produto que a gente é obrigado, até por necessidade, a utilizar. Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu gostaria que você desse a sua opinião, mas a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço, meus irmãos, e não esquece de compartilhar, isso é muito importante. Não adianta a gente ficar vendo aqui e entendendo o assunto só entre nós. Precisamos de mais pessoas despertas para poder fazer algum peso. Então é isso, fiquem todos com Deus, um abraço, conto com a tua ajuda e fui!